Oi gente, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você acabou de chegar, muito prazer. Meu nome é Camille Vilela, eu sou professora de inglês, moro aqui nos Estados Unidos há quase 7 anos e também sou fundadora do Fluency Factor. Então se você quiser vir estudar inglês comigo, você está mais que convidado a clicar no primeiro link que está aqui na descrição. Hoje nós estamos aqui para falar de um assunto que eu estava muito animada para falar, não sabia exatamente como começar e aí eu parei para estruturar um pouquinho a minha linha de raciocínio antes de abrir a câmera aqui com vocês. E sim, nós usaremos aquela prancheta velha de guerra para explicar algumas coisinhas por aqui hoje. Nós temos esse vídeo com esse título aqui embaixo, porque eu acredito que, infelizmente, por conta das redes sociais, a gente acaba se comparando com as pessoas. E se comparando com as pessoas, só o que elas decidem mostrar. Eu acho que é super válido a gente ter um filtro do que a gente compartilha nas redes sociais, porque tem muita coisa que a gente nem acabou de processar e às vezes você já sai compartilhando nas redes sociais, talvez aquilo vá trazer um peso para nós que não é necessário. Mas eu também acredito que tem gente que força a barra, enfim, cada um com seus caôs. E aí o que acontece? Muitas vezes, pela comparação, a gente acha que a nossa vida tá parada, que a nossa vida é sempre uma mesmice, a nossa vida é menos. Então, vamos parar com isso hoje. Eu tenho certeza que com algumas das reflexões e você depois tirando um tempinho aí para, enfim, olhar para sua vida com novos olhares, eu tenho certeza que você vai parar de pensar dessa forma e você nunca mais vai achar que a sua vida é menos, tá? Então, vamos lá. A nossa prancheta velha de guerra, de muito valor. Então, o que acontece? Geralmente, a gente olha para nossa vida dessa forma aqui, ó. Esse é meu desenho para vocês, eu não tenho como entregar mais do que isso, tá? A gente olha para nossa vida dessa forma, como se fosse um desenho 2D, que nem o Mario, tá? Como se fosse chapado dessa forma, que só tem um caminho para ir. Tudo bem? Tudo certo com esse desenho? Então é como se os nossos olhos só estivessem olhando para cá, ó. Só que o nosso primeiro passo, na verdade, é justamente essa mudança de perspectiva. Ao invés de achar que a nossa vida é só isso aqui, e se a gente olhar de cima para baixo? Com a mesma forma de pensar, aqui está a nossa cabeça, tá? É como se a gente só tivesse essa forma de olhar para a vida, certo? Mas a gente acaba ignorando todas as opções, todas as escolhas que a gente tem diariamente para fazer. Então a gente não tem só essa escolha. Digamos assim, que hoje você acorda, toma seu café da manhã, se arruma, vai para a faculdade ou para o trabalho, tem a sua refeição no meio do dia, volta para os estudos ou para o trabalho, volta para casa, assiste alguma coisa na TV, jantando, com alguma companhia ou não, e aí vai dormir. E aí você acha que é só isso todos os dias e não tem outra forma de olhar para a vida e de viver. Mas tem pequenas escolhas no nosso dia a dia que podem levar a diferentes caminhos. Então, ao invés de sempre ter esse mesmo posicionamento, essa mesma forma de pensar, nós não precisamos continuar aqui necessariamente. Então, às vezes, quando você para fazer uma leitura, você pode começar a olhar a vida para uma nova perspectiva. Quando você encontra uma pessoa que você não vê há muito tempo, essa conversa pode te trazer novos ares. Vocês estão conseguindo acompanhar aí? Às vezes você assiste um filme que te faz refletir sobre uma coisa diferente. Você pode começar a fazer um esporte porque uma amiga sua te indicou e aquilo ali muda a sua vida por completo. E aí, o que acaba acontecendo é que você decide tomar caminhos diferentes e experimentar coisas diferentes que não necessariamente estão dentro dessa rotina que você já tem hoje em dia. E a gente geralmente consegue fazer isso com um pouco mais de naturalidade, principalmente se você hoje é uma pessoa que se culpa muito por decidir tomar tempos, né, pedaços ali do seu dia para experimentar coisas novas ou fazer coisas diferentes, geralmente no final de semana. Digo assim porque eu sou assim, né? Eu tinha muita dificuldade de descansar e esses pequenos momentos de descanso podem mudar a nossa forma de ver a vida, dependendo de como a gente investe esse nosso tempo. Claro, a gente já falou sobre isso várias vezes aqui nesses vídeos de reflexão, as pessoas têm vidas diferentes, dinâmicas completamente diferentes, objetivos, valores diferentes, tá tudo bem. Tô falando para você ir refletindo de acordo com a sua realidade, tá bom? E vocês estão vendo que não demanda muito para você começar a ver a vida de uma forma diferente? Só que isso daqui não é um exercício para a gente ver a vida do outro, isso aqui é para a gente ver a nossa vida. Então o que acontece? Esse exercício tira a gente de uma vida 2D com uma direção, com um caminho, para ver a vida com todas as suas ramificações, todas as possibilidades. Se você quiser mudar de carreira, você pode. Se você quiser mudar de curso, você pode. Se o seu relacionamento não for saudável, você pode sair dele. Tá querendo ir para uma cidade diferente? Você pode. E é justamente olhando para tudo que está na sua frente que você vê que existe mais possibilidade, que existem coisas diferentes a serem vividas. Então, esse é o meu ponto principal. Não que você tenha que mudar o seu caminhar se ele estiver bom para você,
mas tem algumas janelas que você pode olhar com mais carinho para começar a ver a beleza na sua vida. Então, às vezes é um café da manhã que você toma com mais calma, uma caminhada que você faz na padaria ao invés de pegar o carro. Ao invés de encontrar sua amiga para tomar um café da manhã, vocês vão, sei lá, num parque caminhar. Então, mais uma vez, pequenas coisas mudam a forma que a gente vive e muda a forma que a gente vê a nossa vida. E outra coisa que a gente tem que lembrar é, a gente escolhe a forma que a gente vai caminhar, ok? Então, a gente pode escolher se a gente vai muito rápido, a gente pode escolher se a gente vai devagar, a gente pode escolher se a gente vai com alguém, a gente pode escolher se a gente vai sozinho, a gente pode escolher se a gente vai fazer isso da forma que a gente acredita que seja certa ou tentando cortar caminho. Então, não simplesmente, a nossa vida não necessariamente é a mesma todos os dias, mas a gente escolhe como a gente vai viver, seja em relação à velocidade, companhia e etc. Então, com isso, o que eu quero dizer basicamente é, toda vez que você for olhar para a sua vida, veja que o que é realmente o que é, mas se você quiser mudar alguma coisa, existem opções. Não sei se isso foi muito abstrato, não sei se eu tô conseguindo comunicar o que eu tô sentindo. Eu tô sentindo que não, mas me conta aqui nos comentários se essa primeira parte fez sentido pra você. É que nem um videogame, quando você joga o videogame em 2D, você tem uma experiência. Quando você joga no mode, sei lá como é que é o modo, mas que você vê como personagem, é outra experiência. E muitas vezes a gente só olha pra nossa vida assim, com essa visão chapada, só que a nossa vida é tipo 3D, entendeu? E a gente vai pra um segundo ponto que é o seguinte, eu não sei você, mas quando eu tava crescendo, eu achava que a vida era uma sequência de sucessos. Então você dá um passo, você tem sucesso nesse passo. Você dá outro passo, você também tem sucesso nesse outro passo. E assim por sequência. Só que a vida não é assim, né? E muitas vezes, mais uma vez, quando a gente olha para a vida das outras pessoas, o que a gente vê? Ah, a fulana começou aqui e do nada, pá, chegou lá em cima. Infelizmente, muitas vezes eu me vejo tendo essa linha de raciocínio que eu acho extremamente tóxica, então eu tenho que me lembrar disso aqui que a gente está conversando hoje, quando eu vejo as pessoas trabalhando com as redes sociais. Eu trabalho com as redes sociais, então é natural a gente se comparar com essas pessoas, certo? Você também vai se comparar aí dentro da sua área de atuação. Mas a vida, mais uma vez, não é isso aqui. Eu não estou inventando isso, muitas pessoas já usaram esse exemplo anteriormente, mas talvez essa seja a sua primeira vez vendo isso, então é uma coisa que eu vou te lembrar. A nossa caminhada, ela geralmente não vai ser assim. Ela vai ser mais ou menos assim. E não é nem que são picos. A gente nem sabe onde a gente está nessa caminhada. Vocês estão me entendendo? Olha só que lindo. Então a gente tem que parar de achar que, primeiro, todo passo que a gente dá vai ser um passo extremamente de sucesso, né? A gente tem permissão de estar errando, tá? Você, eu, todo mundo, é natural. Óbvio que nossos esforços têm que ser para estudar, aprender, tentar errar o menos possível, mas o erro não é falha, né? O erro não é o fim da estrada. É só uma dobrinha que você está dando aí na sua caminhada, é só mais uma curva. Então, toda vez que você achar que você está errando ou que a sua vida não está dando certo, lembra que a gente está mais ou menos no meio dessa caminhada aqui. E no meu ponto de vista, o que me ajuda bastante é pensar que a cada uma dessas dobras, ó, deixa eu tirar o tracking da minha cara, que cada uma dessas dobras, então, por exemplo, essa aqui, tá vendo? É um momento de reflexão. Essa aqui pode ser um outro momento de reflexão que eu tenho que parar e analisar o que eu fiz de errado, o que eu fiz de certo, como que eu quero continuar a partir de agora, né? Aqui é outro momento de reflexão. Aqui, 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 aqui. Porque por mais que você mantenha a sua rotina da forma que ela nunca vai performar da mesma forma, porque todo dia a gente aprende alguma coisa nova. Sendo a forma de lidar com as pessoas no nosso trabalho, seja a paciência que a gente tem que desenvolver no transporte público, e assim por sequência, beleza? E esse último tópico, esse último assunto aqui, eu desenvolvi a partir de um outro vídeo que eu assisti no Instagram. Eu peço desculpa porque eu não sei quem era a menina que fez esse vídeo, eu também não sei se é um conceito que ela desenvolveu. Se você souber do que eu tô falando depois que você vê o desenho e você souber de quem é a referência, por favor, coloque aqui embaixo que eu vou pinar o comentário, beleza? Mas é o seguinte, essa pessoa, essa menina, que eu não lembro o nome agora, ela estava explicando sobre os nossos traumas, né? Que basicamente a nossa vida começa e aí a gente vai vivendo dia após dia, mas de repente alguma coisa acontece na sua infância que você tem um trauma, mas você continua a viver. E aí, da próxima vez, você vai saber lidar um pouquinho melhor com aquilo, mas aquilo não vai deixar de fazer parte de você. E aí outras coisas vão acontecendo, a sua jornada vai mudando e aquilo ali vai se desenvolvendo como se fosse o quê? Um DNA próprio. Mas que com o tempo, na medida que você vai vivendo, você vai sofrendo menos com aquilo, até o ponto que outras coisas vão acontecendo, certo?
Não sei se está dando para ver. Mas algo que talvez tenha sido muito drástico no passado, com o tempo vai se amenizando se você for trabalhando com aquilo. Hoje eu não estou falando sobre trauma, até porque eu não tenho conhecimento, especialização, nada disso. Eu não sou psicóloga nem psiquiatra, eu sou professora de inglês. Estou compartilhando a minha experiência pessoal, meu conhecimento e reflexões da minha vida e coisas que me ajudaram a me desenvolver como pessoa, que talvez possa te ajudar também. Mas isso aqui tem a ver com as nossas escolhas, as nossas experiências. E que a sua vida, na medida que ela for se desenrolando, que nem um caracol, esse desenho da sua vida, dessa forma, em espiral, ele vai ser único, esse desenho, né? Ou seja, não tem como a gente comparar a minha vida com a sua vida com a minha, e nem as nossas vidas com a de ninguém. Porque cada pessoa sabe, na sua particularidade, no seu interior, qual é esse desenho que a vida formou dentro de si. É que nem uma digital, né? Uma impressão digital. Então todas essas pequenas curvas e escolhas e caminhos e decisões, até questões emocionais mais fortes, que vão ser aí divididos ao longo da sua vida inteira, não é só da infância, não é só da adolescência, não é só do seu estado jovem, adulto mais amadurecido, idoso e tudo mais. Todas essas fases vão ter acontecimentos. E todos esses acontecimentos vão ser a sua história particular, que não tem como mudar. E essa espiral, ela acontece, gente, né? Evoluindo. E nessa evolução a gente aprende o que não fazer, o que fazer, com quem caminhar, com quem não caminhar, se a gente deve ir mais devagar, se a gente deve ir mais rápido. Então veja que com todos esses 4 desenhos que eu trouxe aqui pra você, nenhum permanece o mesmo. Nenhum vai ser o mesmo que o dia anterior. E de certa forma isso tem tudo a ver com o que a gente conversou no vídeo de como organizar a sua vida quando tudo tá um caos. Lembra que eu comentei que no topo da minha agenda eu sempre anoto as coisas boas e as coisas não tão boas que acontecem na minha semana? Pois é, isso me mostra que a minha vida não está igual todos os dias. Outra coisa que eu também faço é dividir objetivos por semana, porque às vezes o objetivo por mês pode ficar um pouco solto, assim como um objetivo anual pode ficar um pouco solto. Então eu gosto de fazer essas subdivisões, quebrar em pequenas partes mesmo, para eu ter um pouquinho mais de sentido do que está acontecendo em cada fase da minha vida. Isso também me ajuda a entender por que eu não fui tão produtiva em uma semana como eu fui na outra. O que aconteceu? Será que eu fiquei doente? Será que alguém precisou de mim? Será que eu me envolvi num projeto que antes eu não participava anteriormente? Será que eu comecei a estudar algo que antes eu não estava estudando antes? Então ter essa noção do nosso dia a dia, essa organização, esse planejamento, faz com que a gente entenda também que o nosso tempo está sendo bem utilizado. Porque uma das piores sensações eu acho que a gente pode ter é sentir que a gente não está fazendo nada com o nosso tempo. Aí eu recomendo que você volte lá para o nosso primeiro vídeo, né, aquela conversa pé no chão para quem quer mudar de vida, para você entender quais são os primeiros passos que você tem que tomar. E eu diria que provavelmente um dos mais urgentes seria ver o tanto de tempo que você passa nas redes sociais. Eu não coloco o YouTube como rede social, porque o que acontece? O YouTube, quando eu entro, eu nunca fico mofando aqui dentro. Sempre quando eu assisto alguma coisa no YouTube, me inspira, me alimenta, me direciona para alguma coisa que eu estou precisando. Então eu não considero que o scrolling do YouTube é igual o scrolling de outras redes sociais. Né? Mas veja, quanto tempo você está passando no Instagram, no TikTok, sei lá se você usa Facebook hoje em dia, né? Mas cada vez mais esses aplicativos necessariamente fazem com que você fique mais preso lá dentro. Então se eles estão fazendo você ficar mais preso, como que você faz para quebrar esse ciclo? Né? Às vezes hoje você pode estar gastando 4 horas por dia no celular e você nem faz ideia desse tempo. Poxa, será que não tem como você ir fazendo pequenas substituições que podem te aproximar de objetivos que você tenha? Fica aí a reflexão para você também. Então, voltando a falar das anotações da minha agenda e desses, não só coisas boas, coisas ruins, como os objetivos semanais, eu consigo ver o desenrolar desse caracol e reconhecer para onde o meu tempo está indo, quais atividades eu estou me envolvendo. E mais uma vez é a prova de que nada está parado. Então, assim como eu só toquei nesse assunto no começo do vídeo, talvez você tenha a sensação de que você faz a mesma coisa todos os dias. E não tem problema nenhum ter uma rotina desde que você esteja de acordo com ela e saiba o porquê você tem essa rotina. Muitos de nós não têm condição de ter uma rotina flexível ou até mesmo sentir que você pode ter controle sobre ela. Não, porque a gente tem que trabalhar para, né, se sustentar nossas famílias e tudo mais. Então tem certos padrões que a gente realmente não consegue quebrar. Mas quais são os pequenos ajustes que fazem essas pequenas grandes mudanças?
Porque assim, até mesmo fazendo a mesma coisa todos os dias vai fazer com que você melhore nessas coisas. Não importa se são atividades profissionais, não importa se são hobbies, não importa se é a questão da maternidade, da paternidade, se é a sua área acadêmica, se é a área da saúde, o seu cuidado físico, né? Porque daí sim, quando você parar para observar tudo isso, você vai ver que a sua vida não está parada, a sua vida não está estagnada. E o mais legal de tudo é conseguir ter um novo olhar, ter um apreço maior pela vida. E aqui eu queria compartilhar uma coisa muito pessoal com vocês. Eu comecei a olhar para minha vida de uma forma muito diferente depois que eu comecei a fazer vlogs. E eu te indico a fazer exatamente a mesma coisa. Te indico a fazer vlogs? Não. Fazer vlog para compartilhar publicamente, acho que não é do gosto de todo mundo, mas eu totalmente sugiro para que você grave pedaços do seu dia. E eu tô falando isso porque eu fiz exatamente esse processo na minha pré-mudança, antes de me mudar para os Estados Unidos. Comecei a gravar pensando que, quem sabe um dia eu não queira compartilhar isso. Acontece que ao longo desses, um pouco mais aí, 7 anos, eu já assisti esses vídeos muitas e muitas vezes. E esses vídeos me deram força para fazer outras coisas que não tinham nada a ver com aquele momento que eu estava da minha vida, naquele período. Então sim, você pode se gravar. Sim, se você quiser fazer vlog, faça. Mas faça vlog para você ter esse registro. Eu acho que a fotografia tinha muito esse papel mais antigamente, quando a gente não tinha tanto acesso ao celular, né? Quando as pessoas tinham que revelar a fotografia, eu acho que elas cherished the moment much more, né? Então elas tatuavam aqueles momentos nelas, mas eu acho que a gente tem o potencial do vídeo hoje em dia e eu acho isso muito bacana. Então faça isso para você reconhecer mais a sua vida, reconhecer o seu esforço, reconhecer as pessoas que estão ao seu redor hoje. E outra coisa que esses vídeos me forçaram a fazer foi justamente a pausar. Sabe aquelas pausas que eu sugeri nas dobras para você refletir, para ver para onde você está indo? Pois é, quando eu parava para gravar, eu me pegava nesses momentos, falando sobre coisas que muitas vezes eram pensamentos que passavam super rápido pela minha cabeça, mas eu acabava externalizando aquilo e só eu assistia, entendeu? Então eu entendia muito melhor a situação no momento também. Então vamos lá. Se agora, nessa altura do campeonato, você ainda achar que você está no mesmo lugar que você esteve nos últimos tempos, eu acho que você precisa assistir esse vídeo aqui de novo e me conta se teve algum pedaço que foi mais importante para você, se você teve alguma reflexão a partir desse vídeo, porque a gente tem muitas conversas boas aqui na seção dos comentários, né, nesse tipo de vídeo que a gente faz aqui no canal. Então, por favor, deixa a sua contribuição, fala aí o que foi mais impactante para você, mais legal e vamos continuar a conversa. E lembre-se que se você tiver com essa coceira interna de mudança, se você sente que você precisa tomar atitude, tomar uma decisão, fazer uma escolha e tomar um caminho diferente, juro, vai lá no primeiro vídeo dessa série que tem sido muito legal, muitas pessoas estão deixando comentário que eu tô ficando muito feliz. Então, bora galera, só vamos! E se você, nessa altura do campeonato, não se inscreveu aqui no canal, aproveite para fazer isso agora, já se inscreva, deixa o seu like, também ative o sino de notificações para você não perder nada do que a gente tem por aqui. E claro, dê aquela hypada também no vídeo, porque essa é uma nova função do YouTube que ajuda também a distribuir para mais pessoas. Acho que eu fui atacada por um bicho. Mas é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e a gente se vê na próxima. Bye! Vamos vir um pouquinho pra cá. Aí. Mas eu acredito que o... Nossa, tá com carinha do sorvete e tá todo mundo passando ao mesmo tempo. Mas beleza. Tá gravando áudio? Tá. Pausa. Deixa eu vir pra cá. Vou fazer um pouquinho diferente. E tem mais uma coisa que eu ia falar.